Todos estão encerrados no mesmo pecado. Desobedecer a Deus, um pecadinho, que você considera pecadinho, é condenação. Então, você tem que sair dessa situação de condenação para passar para uma condição de salvação. Jesus já fez tudo o que era preciso fazer. Então veja só, o Cornélio era gente boa, ajudava os judeus a construir sinagogas, né? Ajudava financeiramente e era uma pessoa temente a Deus. Deus dá testemunho dele na palavra de Deus, mas não estava salvo. Olha aí, se ele morresse, iria para o inferno. Então o que acontece? Deus lhe dá uma chance de salvação porque ele queria Deus. Qualquer pessoa que desejar Deus, Deus oferece a ele a salvação. Agora, se na hora que Deus oferece, ele se acha santo, não se arrepende de seus pecados, aí não tem jeito de ser salvo. Então Cornélio, ele se deixa convencer, ele se arrepende, aí ele encontra a salvação. Vamos ver então a nossa lição, as partes e os tópicos. A primeira parte, lei e graça. Primeiro tópico, o propósito da lei. Segundo tópico, a lei nos conduziu a Cristo. Terceiro tópico, a graça revela que a lei é imperfeita. Na parte 2 nós temos aí o favor imerecido de Deus. No tópico 1, superabundante graça. Tópico número 2, fé e graça. Tópico número 3, a graça não é salvo-conduto para pecar. Na parte 3 nós temos aí o escândalo da graça. No tópico 1, seria a graça injusta? No tópico 2, a divina graça incompreendida. Tópico 3, se deixar presentear pela graça. A introdução da lição diz: a lei no Antigo Testamento tem a função de instruir e ensinar ao povo o que Deus estabeleceu aos israelitas a fim de eles terem um convívio próspero, pacífico e harmonioso na terra de Canaã. Os mandamentos contêm preceitos indispensáveis de moral, de ética e de vida religiosa, sem os quais o povo viveria num caos. Entretanto, na impossibilidade de os seres humanos cumprirem plenamente a lei para tornarem-se justos, Deus nos outorgou a sua maravilhosa graça. Vocês já pensaram uma coisa? Os judeus, os israelitas, na época hebreus, mesmo com a lei, já foram do jeito que foram, rebeldes, pecadores. Imagine se eles não tivessem uma lei, que bagunça seria. Então veja só, Deus lhes dá a lei para servir de parâmetro para aquela sociedade. Eram mais de 3 milhões de pessoas. Veja só, para aquele povo ter como seguir avante, né, ter como ser um povo que representava Deus na terra, eles tinham que ter leis, normas, né, coisas que regulassem a sua convivência e que os tornasse diferentes dos outros povos. Então, quando Deus faz aliança com Abraão, então a aliança, ela diz o seguinte: olha, eu estou te dando o que eu tenho, coisas boas, e você tem que me dar também em troca alguma coisa. Aí são feitos o quê? Leis que vão regulamentar essa aliança, normas. E isso diz: se você obedecer essas normas aqui, então eu vou te abençoar grandissimamente, né? Você será abençoado ao entrar, ao sair, você terá aí alimento, fartura, chuva seu tempo, olha aí. Veja lá em Deuteronômio 28. Tudo aquilo ali é para quem obedece à lei, para quem obedece à aliança, né? As leis são dadas para regulamentar essa aliança. Agora tem um aviso: se você não cumprir essas leis, essas normas da aliança, então você estará sujeito não às bênçãos, mas às maldições da aliança. Então, não cumpriu? Então você vai ser amaldiçoado ao entrar, ao sair, na cidade, no campo, vai faltar chuva, vai ter doença, olha aí, pode olhar lá. Então são maldições que a pessoa estará sujeita porque não cumpriu, não obedeceu às normas da aliança. E é isso que é importante você entender. Por isso que nós temos um estudo no nosso site sobre aliança. Você deve ler esse estudo, deve aprender sobre aliança. Então, olha só, este povo
quebra a aliança, desobedece a aliança. Ou seja, desobedece a lei, quebra a lei, pecam, né, contra Deus. Então eles merecem o quê? As maldições. E entre as maldições vai o quê? A morte, né? Então a morte física, morte da alma, morte espiritual. Estão condenados. Então Deus vai fazer o quê? Deus vai mostrar agora uma nova aliança. Porque essa velha aliança só mostrou condenação. Veio o quê? Maldição sobre as pessoas. Veio morte, não é? Então ele vai trazer uma nova aliança. A velha aliança era lá nas tábuas de pedra. A nova aliança nas tábuas do nosso coração, está lá dentro. Olha aí. A velha aliança condenava, mostrava o pecado. Nenhum homem conseguia cumprir. Nova aliança, agora nós nascemos de novo. Todo o pecado foi embora. Foi lavado pelo sangue de Jesus. Foi perdoado. Nós começamos uma vida nova agora. E o Espírito Santo vem morar em nós e vai nos ajudar agora nessa nova vida, nessa caminhada cristã para a vida eterna com Deus. Agora nós vamos ter um ajudador para vencermos o pecado. Então é uma nova aliança. E nessa nova aliança, Deus nos dá e nós não temos como pagar, como fazer a mesma coisa que Deus fez. Não tem uma lei que condena. Agora é uma lei do Espírito Santo que nos ajuda a cumprir a lei que Deus deu. Olha bem, é bem diferente. O que nós temos para dar para Deus? Pecado, enfermidade, doença, maldição. Então, nós damos. Jesus pega tudo isso sobre ele. Então nós somos condenados, mas Jesus leva a nossa condenação. É uma nova aliança. Ele agora é diferente. Lá era um dava e o outro tinha que dar também. Aqui não. Como eu só tenho coisa ruim, Jesus levou sobre ele e me dá as suas dádivas, né? Vida eterna e a salvação, batismo do Espírito Santo, dons do Espírito Santo. Só tem coisa boa para me dar. E sem eu merecer nada. É bem diferente. Então lá no Antigo Testamento, a antiga aliança, a pessoa tinha que merecer, tinha que fazer alguma coisa. Na nova aliança não. Nós não merecemos nada. Não fazemos nada para ganhar o que nós ganhamos. Tudo que nós recebemos é devido ao sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. Então nós somos declarados justos, santos. Olha aí. Por causa do nosso mérito, nós fizemos alguma coisa? Não. Por causa do que Jesus fez em nosso lugar. Parte 1 então, lei e graça. Tópico 1, o propósito da lei. Tópico 2, a lei nos conduziu a Cristo. Tópico 3, a graça revela que a lei é imperfeita. Tópico 1 então, propósito da lei. A lei tem o propósito espiritual de mostrar quão terrível é o pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Bem como o propósito concreto de preservar o povo de Israel do pecado. Mais tarde a lei também revelaria quão grande é a necessidade do ser humano, pela graça, obter a salvação, pois era impossível cumprir plenamente a lei de Deus no Antigo Testamento. Romanos 7:19, Tiago 2:10. Entretanto, sob o ponto de vista dos aspectos morais da lei, há princípios que continuam vigorando até os dias atuais. Esses princípios, conforme resumidos no Decálogo, os 10 mandamentos, representam nossas obrigações éticas para com Deus e com o próximo. Êxodo 20:1-17. Esse é o caminho traçado pelo Altíssimo para nós no processo de santificação efetivado pelo Espírito Santo. João 14:15, João 16, de 8-10. Nesse sentido, a própria lei moral de Deus é uma expressão de sua graça, que representa a revelação clara de sua vontade santa, justa e boa, como está em Romanos 7:12. Então, como era impossível o homem cumprir a lei condenava esse homem, mostrava o pecado, o afastava de Deus. Então, pela graça, ou seja, pelo sacrifício de Jesus morrendo em nosso lugar, Deus fez com que esse homem pudesse se aproximar dele. É a reconciliação, é a salvação, é o perdão dos pecados, é a chance, de tudo no passado ser esquecido.
começar uma nova vida. Agora devemos nos lembrar que a lei no Antigo Testamento era para ajudar a convivência, era para ajudar a sociedade. Então, a lei para nós continua sendo importante. Ela não vem para nós mais para condenar-nos, mas ela vem aqui para nos ajudar a regular a nossa convivência, né? Tanto é que as constituições, por exemplo, como nos Estados Unidos, né, são baseadas no Decálogo, né, nos 10 mandamentos, nas leis de Deus. E isso ajuda na convivência, isso ajuda na sociedade, aí na comunicação de um para com o outro, né, na convivência de um com o outro. E no nosso relacionamento com Deus é importante nós sabemos que existem mandamentos que nós temos que obedecer para agradar a Deus. No tópico 2, a lei nos conduziu a Cristo. A lei foi uma espécie de guia para encontrarmos a Cristo por meio da graça, Gálatas 3:24. Ela nos convence pela impossibilidade de ser cumprida de que não podemos alcançar a salvação sem Cristo. Desse modo, quando a lei se faz a própria justiça do homem, como mérito dele, ela se torna depreciativa, impossibilitando o ser humano de alcançar a salvação, que só é possível mediante o Evangelho da graça de Deus, como está em Efésios 2:8. Então a lei é como se fosse o quê? Uma ponte, né, nos conduzindo para Cristo, para a graça, o sacrifício de Jesus. Então ela vai nos mostrar que somos pecadores, nós vamos necessitar de um Salvador. Então nós vamos procurar pelo Salvador, que é Jesus Cristo. Então a lei, ela condena. Já a graça mostra a salvação. Agora, quando o homem, como por exemplo o adventista, ele quer se justificar pela lei, quer guardar os mandamentos, então ele quer se auto-justificar, ele quer se salvar a si mesmo pelos seus méritos, então a lei faz o quê? Condena. Paulo diz, olha, quem quer se justificar pela lei, da graça caiu. Então se você quer seguir a lei, você saiba de uma coisa, você só vai conseguir a sua condenação. Que a lei vai revelar o pecado, não vai te dar solução para o pecado. Agora a graça vai mostrar para você que você não consegue cumprir a lei, que está em condenação, mas que Jesus levou a sua condenação sobre ele. Ele pagou o preço do seu lugar, ele morreu em seu lugar. Então, viva na graça, sabendo que você não é perfeito. Então se esforce lutando contra o pecado, estando com Jesus, estando na graça, estando com o Espírito Santo. Então você consegue ir vencendo. De vez em quando vai pecar, se arrepende, muda de vida, convence agora você mesmo que você precisa lutar, vencer. Sai desse pecado, deixa esse pecado. E aí é uma luta diária a vida cristã. Não pense que você é perfeito. Não pense que você vai conseguir por seus próprios méritos as coisas de Deus. No tópico 3, a graça revela que a lei é imperfeita. Paulo constata a superioridade do Espírito em relação à lei, Gálatas 5:18, e que por isso morremos para a lei, Romanos 7:4, Gálatas 2:19. Assim o escritor aos Hebreus revela que a lei é imperfeita, Hebreus 8, 6, 7 e 13. E o apóstolo João afirma que foi Cristo quem trouxe a graça e a verdade, João 1,17. Sim, a graça é superior à lei. Logo, segundo as Escrituras, só existe a lei por causa do pecado e para apontá-lo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Romanos 7,7.